começaria dizendo um pouco aquilo que o presidente Michel Temer assentou, que às vezes é importante dizermos alguma coisa que é óbvia, mas eu me lembro que um dia assisti uma conferência de um notável sociólogo e quando foi criticado que ele estava falando coisas óbvias, ele, sem perder a fleuma, disse: alguém precisa sistematizar o óbvio. E é isso que acontece nas ciências, sobretudo nas ciências humanas e mesmo nas ciências naturais e exatas. As coisas óbvias precisam ser sistematizadas para que elas possam ser compreendidas pelas pessoas que não são iniciadas nas distintas ciências. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, que os empresários nacionais e estrangeiros, muito justamente, pedem segurança para os seus investimentos. Claro, querem ter previsibilidade para o desfecho de seus negócios. E, para isso, querem ter os chamados marcos regulatórios. E queria dizer que marcos regulatórios hoje no Brasil não faltam. Nós temos hoje, diria eu, uma completude até de marcos regulatórios. Nós temos a lei de licitação, a lei de responsabilidade fiscal, nós temos a lei das estatais, nós temos a lei do mercado de capitais, a lei da transparência, fizemos recentemente uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, estabelecemos mandatos para o Banco Central, para os dirigentes do Banco Central, estabelecemos uma emenda constitucional em que fixamos um teto de gastos para as despesas públicas, e há uma outra lei, talvez pouco percebida, mas extremamente importante, que é a Lei de Abuso de Autoridade, recentemente aprovada, que tipificou ou aprofundou os crimes das autoridades quando excedem os limites de sua competência. São marcos regulatórios importantíssimos, existentes e que permitem que os empresários prevejam com tranquilidade e segurança as suas ações. Mas queria dizer algo, e agora entrando no óbvio, que talvez o marco regulatório mais importante que nós temos seja a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, como a chamou o eminente grande político, deputado Ulisses Guimarães. Na verdade, nós sempre tivemos uma história constitucional muito tumultuada a partir da República. A Constituição de 1891 foi logo superada por uma emenda constitucional profunda em 1926. Depois tivemos uma nova Constituição em 1934, outra em 1937, que durou até 1946. Sobreveio o golpe militar em 64, duas pseudo-constituições, a de 67, 69, e, finalmente, depois de um movimento de redemocratização, em que envolveu a população do Brasil como um todo, o povo brasileiro, a cidadania, nós elaboramos todos, conjuntamente, a Constituição de 88, sob a qual vivemos. Como disse o ministro Gilmar Mendes muito bem, nós vivemos um período de tranquilidade que dura quase que 35 anos. E a nossa Constituição realmente é absolutamente inovadora nesses marcos, nesses macro-marcos institucionais. Primeiramente, aperfeiçoou o nosso federalismo, criado em 1889, e que demonstrou todas as suas potencialidades no combate à pandemia da Covid-19. Governadores, como o governador João Dória, prefeitos de todo o Brasil, se uniram para combater esta terrível doença. A Constituição de 88 estabeleceu também um mecanismo eficiente de checks and balances, que permite uma efetiva governabilidade. É uma das constituições mais avançadas no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. Em termos mundiais, nós contemplamos todos os direitos nas suas várias gerações,
os direitos civis e políticos de primeira geração, os direitos econômicos, sociais e culturais de segunda geração, os direitos de solidariedade de terceira geração, em que avulta a proteção ao meio ambiente. Senhores empresários, talvez algo que tenha passado despercebido de muitos, logo no artigo 1º de nossa Carta Magna, figura como um dos valores fundantes da República Federativa do Brasil a liberdade de iniciativa, juntamente com o valor social do trabalho. É um valor, portanto, a livre iniciativa é um valor que funda, sobre o qual se assenta a própria República Federativa do Brasil. E temos mais. Logo em seguida, no artigo 5º, cabeça, caput, assegura-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mais adiante, fala-se no princípio da legalidade, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Mais adiante, a nossa Constituição assegura como poucos a garantia do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido. Vejam, a Constituição se abalançou a garantir esses valores fundamentais para a continuidade dos negócios. E mais do que isso, a nossa Constituição, ela consigna, ela abriga, talvez a última ratio das democracias do mundo civilizado, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da universalidade da jurisdição, que é enunciado da seguinte maneira em nossa Constituição: nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser subtraído do Poder Judiciário. E esse postulado, esse axioma, está garantido em nosso país, em nosso Estado democrático de direito, por um exército de 17 mil juízes concursados, juízes independentes, juízes federais, estaduais, trabalhistas e militares. E diga-se que a própria justiça militar em nosso país está submetida ao Poder Judiciário como um todo e ao controle do Conselho Nacional de Justiça, como todos os demais juízes. Portanto, nós temos hoje um arcabouço absolutamente perfeito, seguro, um marco regulatório que é representado pela nossa Constituição, que garante, daqui para frente, e não obstante quaisquer crises que venhamos a enfrentar, a tranquilidade para todos aqueles que queiram investir no Brasil e participar do progresso e desenvolvimento desse grande país. Muito obrigado a todos.